Mas como disse a Carla logo no comecinho, essa é uma manhã difícil em que prosseguem ainda as buscas por desaparecidos na região metropolitana de São Paulo. Muita chuva e o trabalho dos bombeiros prossegue nesses municípios. Até agora, 21 mortes foram confirmadas, a maioria na região metropolitana de São Paulo. A gente está falando de cidades mais atingidas, duramente atingidas, inclusive, pelos temporais, como Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Embu das Artes. As imagens são todas impressionantes, né? Porque houve deslizamento de terra, a terra desceu arrastando moradias, uma parte delas moradias improvisadas, é gente que já não tem quase nada na vida e o pouco que tem acaba perdendo. E o pior de tudo, perdendo a vida, perdendo seus parentes. E agora a gente vê nas imagens na nossa transmissão, na live do YouTube, né, o trabalho dos bombeiros, mas também um trabalho amplo da comunidade. Todo mundo tentando ajudar da maneira que pode, né, para conseguir encontrar esses desaparecidos. Essas imagens que a gente está vendo agora são de Franco da Rocha, né? Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. É impressionante, para quem não está acompanhando no YouTube agora, provavelmente viu em alguma emissora de TV, é uma localidade em que há casas, elas estão, essas casas, em torno de uma área de, realmente é um barranco ali, né, Sheila, com vegetação, inclusive, onde não era possível construir, porque nos pontos onde era possível construir, essas pessoas construíram. Uhum. E a gente sabe que são construções que não seguem padrões, né? São pessoas que acabam erguendo as casas com o conhecimento que tem, porque não tem apoio de ninguém, não tem estrutura alguma para fazer qualquer tipo de planejamento, algo que deveria ser do poder público. Essas pessoas acabam botando a mão na massa para conseguir se manter em algum local. E a gente falava sobre periferia, sobre região metropolitana, né, Sheila, no fim da semana passada, Exatamente. E sobre déficit habitacional. Isso acontece porque essas pessoas não têm possibilidade de viver em outro local. E muitas vezes essa conquista e essas casas, elas são tidas como verdadeiros castelos, verdadeiros palácios para as pessoas que moram lá. Desculpe. E aí vem uma chuva dessa e acaba levando tudo abaixo. Claro, não tem estrutura, não tem planejamento. Como é que isso vai se manter? A gente está em contato agora, Sheila, com o Lucas Josino, nosso repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que tem mais informações. Ô Lucas, onde você está nesse momento agora? Bom dia. Daqui a pouco a gente vai retomar o contato com o Lucas Josino, que está acompanhando, né, esse trabalho, todo esse trabalho, Sheila, de localização das vítimas e também do resgate dessas pessoas. Infelizmente, durante a madrugada a gente teve, né, a localização e resgate de corpos. Ninguém foi localizado com vida. O Lucas agora está na linha conosco, está conseguindo nos ouvir, Lucas? Bom dia. Tô sim, Carla, tô conseguindo ouvir vocês. Bom dia para vocês, para todos os nossos ouvintes. Nós falamos aqui do centro de Franco da Rocha, e a imagem é impressionante. A cidade está totalmente tomada de água. A gente está ao lado da prefeitura da cidade e aqui também fica um parque, além de 3 delegacias que estão completamente inundadas nesse momento. Para a gente dar uma noção para vocês, um orelhão, por exemplo, ele está com água até o teto do orelhão. Então tem muita água por aqui. Ontem, durante as fortes chuvas, acontecia uma feira tradicional de domingo, aqui no centro de Franco da Rocha. A chuva foi tão forte que os feirantes tiveram que sair e largaram todas as frutas por aqui. Então, a rua está totalmente tomada de frutas. 8 viaturas da Polícia Civil foram perdidas, de acordo com alguns agentes que a gente conversou agora há pouco, por causa da chuva. Tem muita água mesmo. A gente conversou com alguns moradores aqui da região que nos disseram que perderam algumas coisas. Houve um deslizamento de terra logo atrás de onde a gente fala. A cidade é totalmente tomada por morros. O repórter cinematográfico Anísio Barros, da Band, e eu chegamos aqui por volta de 5h30 da manhã. Só que para a gente conseguir o acesso até a região central de Franco da Rocha, demorou um pouco mais de 1h30, porque quase todas as ruas principais estão alagadas. É uma cidade, como eu disse, que tem bastante morros, então muitas encostas, muitas moradias irregulares, para vocês terem uma ideia do tamanho da tragédia. Até agora, o Corpo de Bombeiros confirma 21 mortes, são mais de 500 famílias desalojadas ou desabrigadas em todo o estado de São Paulo, mas a cidade que mais sofreu e mais sofre de todo o estado com as chuvas nesse momento é Franco da Rocha. Equipes do Corpo de Bombeiros
estão trabalhando nesse momento nos resgates. Pelo menos 15 pessoas foram soterradas em alguns pontos onde houve deslizamento de terra. Aqui a gente consegue ter uma noção grande de como foram essas chuvas durante o fim de semana, por causa das imagens, do que a gente vê, do que a gente conversa com as pessoas. A cidade está totalmente tomada por lama e por água nesse momento, viu, Carla e Sheila? Ô Lucas, há um número preciso, exato, de quantas pessoas estariam desaparecidas, pelo menos nessa região de Franco da Rocha? Você chegou a falar em 15 pessoas, mas só em Franco da Rocha. Há um número total passado pelo Corpo de Bombeiros ou mesmo pela Defesa Civil? Olha, os números atualizados, Sheila, que o Corpo de Bombeiros passou para a gente aqui de Franco da Rocha, que foram 5 mortes aqui na cidade, 15 pessoas soterradas e 7 que já foram salvas, foram resgatadas. As outras permanecem desaparecidas ainda. Então são pelo menos 3 pessoas que não foram localizadas e são com base nessas pessoas que o Corpo de Bombeiros trabalha em alguns pontos onde houve deslizamento de terra. Um deles, o principal, que vocês viram as imagens desde ontem à noite, ele fica aqui perto, fica na rua São Carlos. É uma encosta gigantesca de 200 metros, onde houve esse deslizamento. Pelo menos 5 casas foram soterradas e algumas pessoas que estavam lá também. Aconteceu na madrugada, entre 5 e 6 da manhã, foi bem de manhãzinha mesmo, então por isso muita gente estava dormindo, e aí ficou difícil de conseguir sair. 15 pessoas naquele ponto foram soterradas, e foi onde aconteceram as mortes. 5 mortes até agora, 7 pessoas resgatadas, e as outras ainda desaparecidas, com esses números que o Corpo de Bombeiros trabalha aqui em Franco da Rocha. Queria fazer mais uma pergunta, Lucas. É o seguinte, havia um temor muito grande com relação à liberação das comportas, né? A gente sabe que há aí algumas represas e que quando o nível da água ele chega a um determinado volume, aí, aliás, o volume chega a um determinado nível, essas barreiras precisam ser abertas. Você tem alguma informação nesse sentido? As pessoas estavam com muito medo de que isso poderia acontecer nessa manhã. Olha, as informações que a gente tem, viu, Carla, com a Defesa Civil, é que as barreiras ainda não foram, as comportas ainda não foram abertas. A gente passou agora há pouco sobre uma das principais pontes, inclusive que tinha uma represa por ali, uma represa que liga até Mariporã, uma represa grande, e a água estava muito alta, a altura estava muito grande, comparado aos outros dias normais, uma água barrenta. A gente sabe que era fruto da chuva também, das chuvas que caíram durante o fim de semana, então a informação que a gente tem da Defesa Civil é que essas comportas ainda não foram abertas. Eu vou até dar uma caminhada aqui, quem nos acompanha com imagem vai poder ver, que vai chegar até onde é o nosso limite, que a gente colocou até umas caixas ali dos feirantes, mas a água, dá uma olhada, ela tá na canela aqui, tem muita fruta, só que até o meio, ali o pátio, onde fica entre a prefeitura da cidade e a delegacia de investigação sobre entorpecentes, a delegacia da Polícia Civil, aqui de Franco da Rocha, tem muita água mesmo. Se a gente caminhar mais uns 2, 3 metros, a água chega no peito. Essa é a situação que vive Franco da Rocha nesse momento, viu, Carla e Sheila? Obrigada, Lucas, pelas informações. O Lucas vai continuar trazendo informações pra gente ao longo dessa segunda-feira muito triste, de muito trabalho. Aliás, os próximos dias todos, né, serão de muito trabalho, porque a gente está observando esse nível de água, esse volume, desde o sábado. A coisa não diminui, a chuva continua e o terreno, né, ainda continua muito encharcado. Então a possibilidade de a gente observar o chão seco de novo, olha, eu não sei quando é que a gente vai conseguir, né, enxergar o chão, o asfalto. Situação muito, muito complicada na região metropolitana de São Paulo, Sheila. Até por isso, né, pelo solo tão encharcado e pela chuva que ainda persiste em bons volumes, para e volta, e nessa segunda-feira não será diferente. Até por isso a Defesa Civil faz um alerta importante. O coordenador da Defesa Civil Estadual de São Paulo, Alexandre Romanek, diz que os moradores das áreas atingidas estão todos sendo alertados sobre a situação de risco que permanece.